Amém. Irmão Panzariello. Quero cumprimentar a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Muito alegre, muito feliz, meus amados, de estar pregando na minha igreja, que é a minha casa. Como eu amo a casa do Senhor, como eu amo esta casa e como eu amo estar no centro da vontade dEle. Vamos à leitura do texto sagrado? Efésios, capítulo 6. Vamos ler aí do 1 ao 4, e no final vamos ler todos juntos, bem forte, versículo 4. Tá? Mas vamos ler aí a partir do versículo 1. Eu leio 1, os irmãos leiam o 2 e assim sucessivamente. Todos acharam? Amém, já está projetado. Diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vosso para que te vá bem e vivais muito tempo sobre a terra. Todos. E vós, pais, não provoquei a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. A igreja pode se assentar, em nome de Jesus. Amados, desde já agradecer também a oportunidade do convite que me foi feito para trazer a palavra, e é um culto de família. Estamos tendo foco desde ontem aqui na igreja para falar sobre família, e Deus me deu uma palavra sobre família. Eu fiquei em oração, falando com Deus sobre o que falar, podia fazer aqui o arroz com feijão dessa palavra, pegar o papel do homem, o papel da mulher, o papel dos dois no casamento, o papel dos filhos, pais orientando os filhos, filhos obedientes aos pais, e concluir, e glória a Deus. Porém, quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de uma situação quando eu era adolescente. Naquela época tinha muito isso, né? Estávamos jogando bola, eu e os meus amigos, no asfalto, o famoso golzinho, né? Descalço. Daqui a pouco estou vendo um amigo meu com a perna dele sangrando. Eu apontei e falei: fulano, você está com a perna sangrando. Ele, eu não percebi. Eu falei: não, sua perna está sangrando, olha só. Ele olhou, passou a mão, viu o sangue, e foi, lavou, ele viu que ele estava machucado. Porém, ele não percebeu que ele estava machucado. Porém, ele estava o quê? Ferido. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque a mensagem que eu vou trazer hoje pode ser que exponha algumas feridas que talvez nós não estejamos percebendo dentro da nossa casa. Talvez tenha algum sangramento, alguma ferida que esteja exposta e nós não estejamos observando da maneira adequada. E Deus me deu essa palavra para trazer para a igreja. E desde quando eu era adolescente na igreja, esse é o versículo que eu mais ouço na vida, que é: filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor. E é muito focada essa questão dos filhos obedecerem aos pais. Dentro da igreja tem muito essa questão da obediência, e de fato, ela tem que haver e ela tem que existir. Assim como no mesmo texto de Efésios, trabalha a questão do papel do marido, do papel da mulher, do papel do homem, do papel da mulher ali dentro do casamento. E é muito falado sobre um papel, dali da mulher ser submissa. E muitas vezes não se fala do papel do homem, que é o quê? Amar a mulher como Cristo amou a igreja. E às vezes nem se explica muito sobre isso, mas tem os dois lados da história. E a mesma coisa acontece nesse texto bíblico, que fala sobre os filhos serem o quê? Obedientes. Obrigado. Som. Que é dos filhos serem obedientes aos pais. E, de fato, isso é bíblico? Isso deve ocorrer? Isso deve ocorrer. Os filhos devem obedecer os pais? Devem obedecer os pais. Mas a Bíblia é bem clara que os filhos devem obedecer aos pais no Senhor. Os filhos devem obedecer aos pais no Senhor. Por que essa parte no Senhor, ela deve ser tão enfatizada? Porque nós sabemos que dentro da igreja existem várias configurações familiares.
E dentre elas pode ter algum jovem ou algum adolescente que está dentro da igreja, ele obedece à palavra do Senhor, mas os seus pais não são crentes. E às vezes seus pais te dão orientações para esse jovem, para esse adolescente, que são contrárias à palavra de Deus. E como que fica a mente desse jovem, desse adolescente, que ele ouve e ele lê na Bíblia que ele deve obedecer aos pais, mas às vezes o conselho dos pais é contrário à palavra de Deus. Aí entra todas essas questões de muitos conflitos familiares que existem. E nós devemos entender o seguinte, que os padrões da palavra de Deus são padrões extremamente elevados. Padrões relacionados à sexualidade, casamento e família. São padrões que o mundo não entende, ou que o mundo desdenha, ou mesmo que o mundo luta e tenta combater e destruir todos esses valores que nós temos em altíssima estima. Nós elevamos muito, priorizamos muito esses valores de sexualidade, casamento e família. E são valores tão elevados que, como eu falei, que nós estamos em oposição ao mundo em relação a isso. E nós, pela palavra de Deus, nós lemos e entendemos esses valores. E fazemos de tudo para seguir esses valores com todas as nossas forças. Mas, sobretudo com o avanço da mídia, dos meios de comunicação, da internet, nós vemos que, dentro da igreja, das igrejas de um modo geral, nós estamos percebendo muitas feridas abertas. Nós estamos percebendo que muitos desses valores de sexualidade, casamento e família, muitos crentes não conseguem segui-los. Haja vista o aumento do número de divórcios entre evangélicos, haja vista como ocorrem padrões sexuais entre jovens dentro da igreja, a questão dos valores familiares completamente deturpados. Então, isso já está chegando no nosso meio, e isso tem sido exposto. Os meios de comunicação, a internet tem exposto isso. E o que acontece quando nós, que somos crentes, pai e mãe, que servimos a Deus, estamos dentro da casa de Deus, temos os nossos filhos dentro da casa de Deus, queremos criar os nossos filhos dentro da casa de Deus, todavia, nós não seguimos esses valores. Pai e mãe, entendam uma coisa, agora eu vou falar não como pai, que eu também sou pai e sou casado, mas eu vou falar da perspectiva de filho, que muitas vezes a perspectiva do filho não é tão levada em conta nesses assuntos de família. É muito levada a questão dos pais, do casamento, do homem e da mulher, e cabe aos filhos o papel de obedecer, somente. Agora eu vou falar algo na perspectiva de filho. O seu casamento causa marcas nos seus filhos. O seu casamento causa marcas nos seus filhos. E eu falo isso como filho, que vi o casamento do meu pai e da minha mãe, e ele causou o que? Marcas em mim. E essas marcas não necessariamente são coisas ruins. Existem marcas que são marcas boas, que são imprimidas em nós, que vêm do casamento dos pais, dos avós, de pessoas que estão próximas de nós, que vem a questão de nós sermos influenciados pelas pessoas que estão próximas de nós. Por exemplo, eu tenho uma característica que é tentar ser ao máximo, ser pontual. Isso vem de algo do casamento dos meus pais, que eu vi aquilo, eu gostava daquilo, me identifico com aquilo, e é algo que eu gosto, de chegar cedo nos locais. Então ficou uma marca. Entretanto, existem as marcas que não são marcas positivas, e essas marcas são o quê? Cicatrizes, que ficam nos seus filhos por causa do casamento dos pais. E eu vim de um lar que era já um jugo desigual, que minha mãe se converteu quando eu tinha 5 anos de idade, e meu pai nunca se converteu, até hoje não é crente, e por fim o casamento deles não deu certo, eles se separaram quando eu tinha por volta de 20 anos de idade, eles se separaram, e todo esse processo, até chegar na separação de uma mulher de Deus, de uma serva de Deus e de um homem não crente vivendo juntos, até esse processo de chegar na separação, isso tudo causou o quê? Marcas. Porque eu estava ali, estava o quê? Vendo, observando
entendendo tudo o que estava acontecendo. E eu te pergunto, alguma vez meus pais me perguntaram o que eu achava de tudo aquilo que eu estava vendo? Eu estava vendo, eu estava observando a situação, mas eu não tinha voz. Eu tinha coisas para falar, eu tinha coisas para contribuir, mas eu estava no papel de filho. Você vai se meter numa briga, você vai se meter numa confusão. O que sobra para o filho no meio dessa situação? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo passar? O que sobrava para mim que estava vendo tudo aquilo? Cabia a mim ver, observar, e eu ficava naquilo. Quando eu construí uma família, eu vou ser diferente. Mas eu, desde novo, eu tinha dentro de mim essa questão de fazer diferente daquilo que eu estava vendo. A referência masculina que eu tinha dentro de casa não era uma boa referência. E eu, desde adolescente, eu pensava, eu preciso fazer diferente. Mas nós vemos por aí que muitas pessoas acabam reproduzindo o mesmo comportamento. Meu pai era assim, meu pai traiu a minha mãe, então eu vou acabar traindo a minha esposa também. Isso foi o quê? Uma marca que ficou. E agora eu quero trazer para o nosso meio. O casal que é crente. O casamento de vocês, querendo ou não, causam marcas nos seus filhos. Marcas impressas positivamente e marcas que muitas vezes se tornam o quê? Cicatrizes. E eu convido a vocês a observarem e a refletirem que os seus filhos dão sinais de que alguma coisa está acontecendo. Seus filhos, de alguma maneira, eles vão dar sinais de que eles estão vendo alguma coisa que não está agradando eles e que está causando sofrimento neles. Mas como ele está no papel de filho, ele não tem voz, ele não pode se meter, ele começa, no seu comportamento, mostrar que tem alguma coisa errada acontecendo. Se o seu filho, com 15 anos, ele já está falando, meu sonho é morar sozinho, tem alguma coisa acontecendo dentro da sua casa. Porque era algo que eu fazia dentro da minha casa. Eu, com 15 anos, eu falei, além de eu fazer diferente, eu falava, eu quero morar sozinho. Mas por que eu, com 15 anos, queria morar sozinho? Eu não tinha noção das responsabilidades do que era ter um trabalho, ter uma casa, sustentar uma casa. Mas era algo que eu já estava, no meu comportamento, demonstrando o seguinte, esse lá tem muita confusão, eu quero sair dele. O meu comportamento já estava denunciando que tinha alguma coisa errada acontecendo. Um casal que não se entende, um casal crente que briga o tempo todo e tem um filho adolescente em casa, você está causando marcas nele sem perceber. E talvez você ache que seu casamento está bom e que isso, brigas são normais, mas vai ver, como eu falei do meu amigo, que estava sangrando e não estava percebendo. Seus filhos, de alguma forma, vão denunciar com o comportamento deles de que algo está de errado, que algo está acontecendo. Talvez eles não tenham voz ativa para falar. Porque um outro problema que acontece, às vezes, com casais crentes, eles não conseguem se conectar com os próprios filhos. E é necessário a gente ter uma conexão com os nossos filhos. E uma conexão tão profunda que seja uma via de mão dupla. Haja uma relação de confiança, que nós venhamos a falar com eles e que eles venham a falar o quê? Conosco. Que haja essa o quê? Essa troca. E muitos pais não conseguem se conectar com seus filhos. E eu tenho algo para dizer para vocês. Que se vocês não se conectam com seus filhos, eles vão se conectar com outras pessoas. E se essas pessoas não transmitem os mesmos valores que você, isso pode causar um problema lá na frente. De ele não querer seguir o mesmo caminho que você. E o que eu quero falar aqui sobre não seguir o mesmo caminho, eu vou falar ainda um bocado sobre isso, é o principal caminho que nós, pais, temos preocupação em relação aos nossos filhos. E agora eu digo nós, pais evangélicos, crentes cristãos. Qual é o nosso maior medo? Que nossos filhos não sejam crentes como nós. Eu acho que são o tipo de pessoas que são mais afetadas quando os filhos seguem um caminho diferente, são nós, pais evangélicos, se os nossos filhos não quiserem ser crentes como nós. Mas a Bíblia ensina que, agora,
falando novamente da perspectiva de filho. E vocês que são filhos que me ouvem, o caminho de Cristo, se seus pais seguem o caminho de Cristo, é um caminho que vocês devem seguir. E eu falo isso não só por isso ser a palavra de Deus, mas por experiência própria. E eu tinha dentro de casa a opção de seguir um caminho que não fosse o de Cristo. Mas devido a vários acontecimentos da minha vida, eu segui o caminho de Cristo. E essa questão dos filhos seguirem o caminho dos pais, se o caminho do seu pai e da sua mãe é o caminho de Cristo, eu digo para você, você deve seguir esse caminho, que é o melhor caminho possível a se seguir. Mas agora eu tenho algo para dizer para os pais. Não necessariamente a vida do seu filho vai ser uma cópia da sua vida. E não necessariamente aquilo que você projeta para o seu filho como algo que você quer muito que aconteça, vai ser a escolha do seu filho. E eu não estou falando aqui de seguir um caminho pecaminoso. Eu não estou falando de seguir um caminho errado. Eu estou falando apenas de seguir um caminho diferente. Por exemplo, e eu vou usar o nosso contexto como exemplo, que não adianta eu citar contextos de outros locais. Eu congrego aqui, eu sou daqui, eu vou usar o nosso contexto. Por exemplo, muitos têm o sonho que o filho seja militar. Mas você já ouviu se é isso que ele sonha? Você já parou para pensar que você pode estar projetando algo nele sem que a opinião dele seja ouvida? Por que eu estou falando isso? Dentro da minha casa, eu tenho os meus tios que são funcionários públicos, são concursários e são muito bem de vida. Uma está no Espírito Santo, em Vitória, e outra está na Bahia. Um da Petrobras e outro da Receita Federal. Vivem muito bem, são um exemplo da família. E eu ouvia a minha mãe, faz concurso, faz concurso, faz concurso. E eu já vinha inscrição paga para mim, escrevia que faz. Eu ia, estudava, fazia. Passei para alguns, mas não fui classificado. Mas dentro de mim eu ficava assim, na boa, eu não quero ser escriturário do Banco do Brasil. Não é isso que eu quero, com todo respeito a quem é. Mas não é o caminho que eu quero para a minha vida. E tem uma outra questão também. E eu falo muito isso também com os adolescentes. Para o quê? Ouvir o conselho dos mais velhos. E a igreja me colocou como líder de vocês para que vocês também me ouçam. Ouçam os meus conselhos, aquilo que eu tenho para falar. Né? Vamos lá. E eu estava ardendo no meu coração. Algo que ardia no meu coração. Eu, crente, servindo a Cristo, já tinha me casado, mas eu estava em dúvida de qual faculdade fazer. E eu me aconselhei com pessoas mais velhas. Eu fiz o caminho direitinho. Eu fui a 2 pastores que eram referências para mim, e esses 2 pastores, um deles, inclusive, escritor, né? Assim, eles eram para mim a representação do degrau que eu queria chegar. E eu fui me aconselhar com eles. E eu já estava dentro de mim assim, isso é a vontade de Deus para a minha vida. Mas a palavra de Deus me ensina que eu tenho que pegar conselho com os mais velhos. E eu fui pegar conselho com esses 2 pastores. Fui conversar com eles. Eu falei, olha, eu estou pensando em fazer teologia. Primeira graduação. Ninguém sã consciência, se não for por uma vontade divina, vai fazer teologia como primeira graduação. Primeira coisa, dá dinheiro? Não dá. Não dá muito dinheiro. Entendeu? Já começa por aí. Não é uma carreira que vai te dar uma estabilidade muito grande. Mas isso ardia dentro de mim. E eu já estava convicto que era isso que eu queria, mas eu queria ouvir conselhos. E eu fui nesses 2 pastores. E eu já tinha uma faculdade de administração trancada, né? Tranquei no 3º período. Mas era algo que eu estava sentindo que os planos de Deus estavam mudando para mim. E eu conversei com esses 2 pastores. E eles falaram para mim, sem pestanejar, vai para a administração que teologia dá futuro e não dá dinheiro não. Assim, eu saí daquela conversa, ouvi, fui orar, mas aquilo não veio com tudo aquilo que eu estava vivendo. Eu percebia dentro de mim que aquilo não era a vontade de Deus. Eu falei, eu estou decidido, eu vou fazer teologia, até que eu conversei com outro pastor, que ele apareceu, inclusive lá na CPAD. Ele apareceu lá.
apareceu, falou no culto. Aí eu falei, vou esperar ele na saída. Aí, na saída tal, eu pesquei ele, chamei, falei o que eu estava pensando. E aí ele me deu um conselho pastoral. Ele falou o seguinte, olha, na minha vida, tudo que eu escolhi primeiro foi relacionado ao ministério. E as outras coisas, Deus foi fazendo. Depois eu fiz outras coisas. Eu fiz pedagogia, eu fiz magistrado, eu fiz não sei o quê, eu fui falando tudo. Mas eu fiz primeiro teologia. E as coisas aconteceram. Aí ele me deu o conselho-chave. Mas essa é a minha história. Não quer dizer que vai ser a sua história. O que Deus falou com você. E eu já sabia o que Deus tinha falado comigo. E aquilo ardeu no meu coração e eu fui fazer. E essa escolha que eu fiz pela teologia há quase 10 anos atrás, impactou naquilo que eu sou hoje. Porque escolhas têm consequências que impactam no nosso futuro. Foram as escolhas que eu fiz. Mas eu, na perspectiva de alguém mais novo, eu poderia ficar nessa, não vou seguir os primeiros conselhos que eu ouvi. Mas se eu seguisse esse caminho, eu não seria tão realizado quanto eu sou fazendo as coisas que eu faço. Quando eu estou dando aula de escola dominical, seja para os adolescentes, para os jovens, ou até mesmo no seminário, eles veem um sorriso no meu rosto da realização de estar no centro da vontade de Deus e de estar cumprindo o meu ministério, daquilo que é que Deus que me chamou para fazer. Eu vibro, eu me alegro. Quando eu estou ali de frente, eu falo, cara, é o melhor lugar do mundo para estar, eu estar de frente para vocês falando da palavra do Senhor. É o que eu mais amo fazer na minha vida. Não tem nada que me proporcione mais prazer do que isso. Agora imagina se eu fosse escriturário do Banco do Brasil. Imagina isso. Muito provavelmente minha vida seguiria um outro caminho. Mas eu acredito que, assim como Deus levou Jonas lá para a boca do grande peixe e trouxe ele de volta, alguma coisa ia acontecer na minha vida para Deus cumprir o propósito dele. Iria. Ia demorar mais. Outras coisas iriam acontecer. Mas o que eu estou querendo dizer? Você que é pai e que está projetando algo no teu filho, tem uma conexão com ele para saber se ele está em dúvida, se é isso que ele realmente quer, se é o que realmente que ele sonha, se é aquilo que arde no coração dele, para que ele venha fazer. Você que é filho, o pregador falou que eu posso seguir um caminho diferente que não seja pecaminoso. Você está no centro da vontade de Deus nas suas escolhas? Você tem certeza que as suas escolhas estão no centro da vontade de Deus? Se você tem, é uma coisa. Se você não tem, é outra completamente diferente. Porque para pensar. Eu estou aqui, Nadav, e a minha esposa está aqui. Nós temos algum parente aqui? Nenhum. Foram as nossas decisões, minha e da minha esposa, que nos trouxeram para cá. E se eu for voltar mais um pouco na minha vida, quando eu estava ali, na época que, quase ali na época dos meus pais, um pouco depois que meus pais se separaram, eu estava na igreja da minha mãe. Mas eu não estava bem, nem era feliz ali. E aquilo me causava angústia, me causava muitas dúvidas. E eu ficava ali na igreja, eu amava Cristo, eu amava a palavra do Senhor, mas ir naquela igreja me causava sofrimento. Por causa de várias coisas que eu tinha vivido ali, eu não me sentia bem ali. Mas eu nunca tinha ouvido um conselho. Você é livre para ir para uma outra igreja. Eu simplesmente achava que eu deveria ficar ali. Até que um dia eu recebi um convite de uns amigos. Vamos no congresso lá, jovem. Eu fui. E eu entrei naquela igreja para nunca mais sair. E essa escolha impactou a minha vida? Impactou, porque foi lá que eu me casei. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas por que eu estou falando isso? Eu tinha consciência de que se eu continuasse no local que eu estava me fazendo mal. E às vezes os pais ficam naquela, não, você tem que ficar aqui comigo, junto comigo. Mas isso pode estar causando conflitos de fé dentro do coração do seu filho. E eu passei por muitas dúvidas na fé em Cristo, porque eu estava num local que não contribuía para o meu crescimento espiritual. Não contribuía para a minha fé em Cristo. Porque a igreja era ruim? Não. Porque o pastor era ruim? Não. Mas por quê? Eu não estava mais me sentindo bem ali.
E Deus me direcionou, me levou para um outro local. Nesse local, eu fui ordenado ao ministério. Nesse local, me descobri como pregador, como ensinador. Nesse local, eu me casei. Nesse local, eu tive minha filha. Até que chegou um momento que Deus falou comigo de uma maneira poderosa. E falou com a minha esposa. E nessa igreja que nós estávamos, o meu sogro é pastor vice-presidente. Então, para pensar. Para pensar. E nós tomamos a decisão de sair. A igreja era ruim? Não. A pregação era ruim? Não. As pessoas eram ruins? Não. Mas aprove a Deus fazer uma mudança. E detalhe, algo que sempre me incomodou, que era que eu ouvia. Não, ficar mudando de igreja toda hora, pulando de galho em galho, não sabe o que quer. Eu falei, vou ficar nessa igreja até o final da minha vida. Na última igreja que eu fiquei. Deus falou comigo em outubro de 2015 para eu sair da igreja. Sabe quando que eu vim parar aqui na DAV? Em 2018. Eu fiquei 3 anos brigando com Deus. Porque eu não queria sair. Mas aprove a Deus me tirar. E me trouxe para cá. E aqui eu estou. E muitas coisas maravilhosas só aconteceram na minha vida depois que eu vim para cá. E eu sou bênção na vida de vocês? Dá glória a Deus, irmão. Vocês são bênção na minha vida. E eu vivo coisas aqui que eu nunca imaginei viver. Mas foram escolhas que eu tive que tomar, que a minha esposa teve que tomar. E foram escolhas que nós, como filhos, podíamos ficar naquela. Vamos seguir o caminho dos nossos pais. Ficar na mesma igreja, seguir o mesmo caminho, fazer as mesmas coisas. Mas aprove a Deus fazer diferente na nossa vida. E com essa pregação, não pegue isso como estímulo, todas as vezes mudam da igreja do Pai. Não leve para esse lado, pelo amor de Deus. Tudo tem um líder de vocês aqui para vocês conversarem comigo primeiro, tá bom? Bom, mas, entenda, se isso acontecer, e for para o bem do seu filho, não coloque tanta pressão assim, para que ele permaneça. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Eu estou sendo claro quanto a isso? Estou sendo claro? Porque entendo, muitas vezes, nós, como crentes, provocamos a ira dos nossos filhos, sem perceber. Por quê? Colocamos projeções neles, colocamos pressões neles, dizemos o que eles devem fazer, dizemos a maneira como eles devem pensar. Claro, se vocês estiverem pensando em pecar, aí vocês estão pensando errado, pelo amor de Deus. Mas estou falando dessa questão de escolhas de vida, escolhas de futuro. Seus filhos têm voz, e a voz deles precisam ser ouvidas. Mas para isso, vocês têm que se conectar com eles. E se conectar com eles não é algo que vocês vão conseguir de hoje para amanhã. E aí, filho, como é que você está? Se conecta comigo. É algo que é construído ao longo do relacionamento que vocês têm com o filho de vocês. Construir essa relação de conexão. E eu estava ouvindo até uma história num podcast, lá do pastor Lipe, negócio assim. Ele falou que se desviou e o pai dele era pastor. Mas ele falou um negócio que me marcou nesse podcast. Ele falou o seguinte, mesmo eu afastado, eu sentia nos meus pais uma abertura para voltar. E tem muitos pais hoje que quando os filhos se desviam, eles fecham completamente a porta dos sentimentos, das emoções, de modo que seus filhos não sentem uma abertura para voltar a tocar nesses assuntos com eles. Então entendam, precisamos hoje, mais do que nunca, nesse mundo que vivemos, de contextos de ideologias perversas, que umas ideologias que nós aprendemos desde o ensino médio até a graduação, que vão nos enxergar uma realidade cinza e patética, de enxergar tudo na vida como uma relação de oprimidos e opressores, né? Uma realidade cinza que não enxerga o colorido e a beleza das relações humanas, aí vai colocar o homem como opressor da mulher, o branco como opressor do negro, o pai como opressor do filho, e essas loucuras baboseiras que vocês ouvem por aí afora, e não enxerga a beleza das relações, como os homem e mulher, marido e mulher se conectam de maneira profunda, não conseguem perceber a beleza da relação quando pai e filho se conectam de uma maneira profunda, não conseguem perceber a beleza da relação da criação, de que todos nós podemos ser um com Cristo. E só pregam esse tipo de divisão. Então pensem
E reflitam comigo que nós precisamos estar conectados com nossos filhos, que são o principal alvo para que as famílias vão ser destruídas. Nós precisamos, de alguma maneira, de todas as formas possíveis, com tudo aquilo que nós temos, estar conectados com eles. E não se enganem, o comportamento deles está denunciando alguma coisa de errado que está acontecendo e eles não conseguem verbalizar, e eles não conseguem falar, mas o comportamento deles está gritando. Ele vai, às vezes, se fechando no casulo, não se abre com ninguém, não se fala com ninguém. Alguma coisa está acontecendo. Vai ficando amuado nos cantos, mais deprimido, mais triste. Alguma coisa está acontecendo. Ele quer casar logo, quer sair logo de casa. Alguma coisa está acontecendo. Seja dentro de casa, seja fora de casa. Então é preciso, é necessário ter essa conexão entre pais e filhos, para que nós não venhamos a provocar a ira nos nossos filhos com coisas bobas e com coisas banais. Um exemplo, mais um exemplo, que acontece, que os pais acabam provocando a ira dos filhos. E isso vai acontecer com quem tem mais de um filho, geralmente. Eu só vou falar aqui o nome de 2 personagens bíblicos, e quem conhece Bíblia já vai entender. Esaú e Jacó. Qual era o conflito familiar de Esaú e Jacó? Isaac, que era o pai de Esaú e Jacó, e Rebeca, que eram ali os pais de Esaú e Jacó. Eles tinham, cada um preferia um filho. Rebeca preferia quem? Jacó. Porque ele era mais pacato, atividades domésticas. Já Isaac, devido ao contexto daquela época, já gostava de Esaú. Peludo, caçador, ia para fora para fazer as coisas. E ficavam nessa. E trouxe conflitos familiares profundos. Marcas profundas em cada um deles. A relação deles dois foi completamente afetada por causa da preferência que o pai tinha por um filho e a mãe tinha por outro. E aí é causado o quê? Os pais provocando a ira dos filhos. Aí demonstra nitidamente uma preferência por um filho. Eu vou até entender que você pode ser mais identificado com um filho por causa de que ele é mais parecido com você. Mas nunca, jamais jogue o fardo de um filho em cima do outro. Nunca façam isso. Tiago, tu só tem um filho. Pois é, mas eu falo isso da perspectiva de filho e eu tenho um irmão. Por isso que eu falo, nem tudo eu vou falar da perspectiva de pai. Algumas coisas eu vou falar da perspectiva de filho. Quando, às vezes, tem um filho que se deu bem, aí fica o pai, você tem que ser como seu irmão, você tem que ser como seu irmão, você tem que ser que nem sua irmã, você tem que ser que nem ele. Você não tem ideia das marcas que você está calçando nele. Não tem ideia. Você não tem ideia na pressão que você está colocando nesse que você está comparando com o outro. Você não tem ideia das consequências que isso pode trazer para a vida dele. Errou, pune os dois igual. E o filho, principalmente em casa que tem mais de um filho, estão percebendo. Poxa, comigo não era assim. Com ele passa a mão. Os filhos estão vendo. E se tem um filho mais velho, é o filho mais velho. Aí eu falo como filho mais velho. Na minha época eu não podia fazer nada. Agora o mais novo faz tudo e aí vocês podem fazer. Geralmente eu costumo até falar que filho mais velho sofre um pouquinho mais. Por quê? Os pais têm muito medo de errar na criação do primeiro filho, é muito rígido. Aí quando vê que deu certo com o primeiro, no segundo afrouxa um pouco. Mas tem que aí, da mesma maneira que você tem pulso com um, você tem que ter pulso o quê? Com o outro. Se você corrige de maneira veemente um porque errou, quando chegar no outro você tem que fazer o quê? Corrigir de maneira veemente. Porque senão você está fazendo o quê? Causando a ira nos seus filhos. Causando a ira nos seus filhos. Para vocês terem ideia do que são marcas profundas, eu vou pegar o exemplo de um documentário que eu estava vendo esses dias. Documentário famoso aí do Michael Jordan, The Last Dance, ou traduzido foi Arremesso Final. Tu sabe por que o Michael Jordan ficou tão bom no basquete? O pai dele tinha 5 filhos.
Porém, tinha um filho mais velho. E nesse filho mais velho, jogava mais basquete que o Michael Jordan. Eles treinavam junto e o mais velho sempre era melhor do que ele. Muitas vezes. E o pai gostava de fazer afazeres domésticos, pegar ferramenta, consertar tudo. Ele ensinou isso para o filho mais velho. Quando chegou a vez do Michael Jordan, ele chegava para o Michael Jordan e falava assim, traz uma chave Phillips. Ele trazia um alicate. Aí ele falava, vai ficar com a tua mãe. Palavra do Michael Jordan, eu queria aprender porque eu queria a atenção do meu pai como o meu irmão tinha. Então o que ele fez? Ele treinou para jogar mais basquete que o irmão dele para atrair a atenção do pai. Era uma coisa simples, do dia a dia. Pô, você não sabe o que é uma chave Phillips? Vai ficar com a tua mãe, teu irmão já sabe isso aqui, eu vou fazer com ele. Uma coisa simples, mas causou uma marca na vida dele. Que ele levou as últimas consequências. Foi o melhor jogador de todos os tempos. Mas ele pegou isso. E qual era a questão dele de jogar basquete? Querer a atenção do pai. Ele queria a atenção do pai. Então preste atenção, como eu falo, que o comportamento dos filhos gritam. E cabe a gente entender, interpretar que muitas vezes eles não vão falar abertamente. Eu estou sentindo isso. Você tem preferência pelo irmão. Não, ele vai se fechar e tomar alguma atitude, muitas das vezes burra, mas às vezes uma atitude idiota, ou até mesmo uma atitude autodestrutiva. E muitos jovens e adolescentes que tomam atitudes autodestrutivas, eles não estão se destruindo porque eles querem se destruir. Eles estão se destruindo para atingir os pais. Porque ele sabe que aquilo causa desgosto nos pais. E ele vai tomar uma atitude errada para atingir os pais. O que eu estou querendo trazer com tudo isso? Tudo isso. Estou falando aqui para vocês. Tal. Eu falar do relacionamento entre homem e mulher, marido e esposa, como que vocês devem se conectar, ser um, a maneira como a Bíblia fala do relacionamento entre homem e mulher é comparado à Trindade, a maneira que vocês devem se entender, se amar, por mais que haja conflitos, são duas pessoas diferentes, com educações diferentes, né, que pensam diferente entre vários aspectos, mas tem que se unir, que se uniram, e se uniram, foi por um bem maior, que é o que? E esse bem maior é a família, e quando tem filho, esse bem maior é o casamento e a criação dos filhos. Vocês vão tem que ficar atento com esses pontos. Que às vezes, muitas brigas que acontecem, né, pegando agora um pouquinho essa questão de marido e mulher, entre marido e mulher por causa de ego, por causa de vaidade ou de pensamentos diferentes. E se tem pensamento diferente, senta e conversa para chegar no denominador comum. E não inventa julgo desigual também. Por exemplo, Bianca, Flamengo, eu sou Vasco. Isso não é julgo desigual, isso não é motivo para briga. Né? É um jogo desigual na tabela hoje. O Flamengo está na Série A, o Vasco está na Série B. Né? Mas tipo, ela me zoou porque o Flamengo ganhou. Paciência. Vou ter que esperar mais uns 10 anos para o Vasco ganhar, vou. Mas isso não é motivo de jogo desigual. Estou pegando exemplo bobo de futebol. Né? Que muitas vezes nós colocamos empecilhos nas nossas relações por coisas bobas. Ah, você não faz isso, ah, você não faz aquilo, ah, você não faz aquilo outro. E às vezes espera um momento de briga para jogar tudo um na cara do outro. Ei, quem vai sair ganhando com isso? Se tem filho, teu filho está vendo. Calma. A hora os nervos ficam à flor da pele. Calma. Pensa, conta até 10, deixa para conversar civilizadamente depois. Se tem filho, isso aí vai causar uma marca na criança. E aí, indo agora, quando o relacionamento ali tem filhos, o que eu estou querendo dizer tudo isso? Porque a família, ela não é só a base da igreja, ela é a base da sociedade. Então, quando nós vemos famílias unidas e fortes, temos igrejas mais fortes e uma sociedade mais forte. Muitos problemas que acontecem aí vêm de famílias desestruturadas. Pela misericórdia de Deus, minha família se desestruturou e Deus me guardou. Não sei explicar o motivo, nem a causa. Eu só sei o que aconteceu. Mas muitas famílias desestruturadas causam muitos problemas. Geralmente, esses problemas vão atingir o mais vulnerável. E quem é o mais vulnerável? O filho. Que é o meu ponto principal na pregação de hoje.
Então, de tudo isso, que eu quero dizer, pais, se conectem com seus filhos. Não provoquem a ira deles. Entendam quem eles são. Conheçam seus filhos, seus gostos. Você sabe, sei lá, qual a comida favorita dele, como ele gosta de se vestir, qual o corte de cabelo que ele se sente bem, sabe? Qual é os locais que ele gosta de frequentar, os melhores amigos dele. Vocês sabem isso da vida do filho de vocês? Se vocês não sabem, tem alguma coisa errada. Se conectem com ele, descubram essas coisas. Descubram essas coisas. Para que eu estou falando tudo isso? Para que a pessoa que seu filho mais confie, venha a ser vocês. Pai e mãe. Que a pessoa que seu filho mais confie, não venha a ser alguém que vai transmitir valores diferentes daquilo que vocês transmitem. De tudo aquilo que eu falei, eu deixo esse recado final. Conheça seus filhos, se conectem com eles. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Que maravilha. Deus te abençoe, Tiago. Deus te abençoe, Bianca, a esposa do Tiago, a filhinha do casal. Muito bom ouvir de pais jovens, experiências tão maravilhosas, tão profundas, tão aplicáveis à nossa vivência em sociedade nos dias de hoje, com todos os desafios que nós estamos encontrando.